Olá, estudante do oitavo ano, tudo bem? Então, coloquei a imagem da nossa escola para vocês matar a saudade, tá? Então, na última aula foi sobre triângulos, hoje será sobre quadriláteros, tá? Então, vamos começar a quarta semana do PET 3. Temos aqui, olha, a primeira parte da apostila. Quadriláteros. O que são quadriláteros? São polígonos que possuem quatro lados. Podem ver que o quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelogramo são quadriláteros. Todos eles possuem quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices, tá? E também possuem duas diagonais. O que são diagonais? Diagonais são segmentos de reta cujas extremidades são dois vértices não consecutivos. Isso é um segmento que une um vértice a outro não consecutivo. Então, não pode ser os próximos vértices aqui, ó. Senão seriam os lados, tá? Então, vai ser de um vértice a outro não consecutivo. E todos estes aqui têm duas diagonais, tá? Outra informação importante é que a soma das medidas dos ângulos internos de todos estes quadriláteros é igual a 360 graus, tá bom? Então, agora vamos memorizar. Quadriláteros, 360 graus, a soma dos ângulos internos. Os triângulos, que foi da semana passada, é igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos dos triângulos, tá? Agora, nós estamos nos quadriláteros. E quadriláteros é soma igual a 360, por quê? Porque, veja bem, se eu traçar uma diagonal apenas, eu transformo um quadrilátero em dois triângulos. Se cada triângulo tinha 180, agora eu tenho duas vezes 180. Por esse motivo, a soma dos ângulos internos é 360, tá? Então, todos eles aqui 360 graus. Vamos falar um pouco em particular de cada um. O quadrado, ele tem quatro lados congruentes, pode ver que todos os lados têm a mesma medida. Os lados opostos são paralelos, quer dizer, o lado de baixo e o lado de cima não tem nenhum ponto comum, lado direito, lado esquerdo e assim por diante. Eles têm quatro ângulos de 90 graus e duas diagonais perpendiculares. O que quer dizer ser perpendicular? É formar um ângulo de 90 graus aqui no cruzamento. Então, estas são as informações do quadrado. O retângulo também tem dois pares de lados congruentes e paralelos. Por que eu coloquei dois pares de lados? Porque nem todos são iguais como do quadrado, né? Tem dois lados maiores e dois menores. Mas também tem quatro ângulos de 90 graus cada. E os opostos são sempre paralelos, tá? Também temos duas diagonais. Tá? Eu já desenhei uma, deixa eu fazer a outra aqui. São duas diagonais que têm a mesma medida. Só que agora os ângulos não são de 90, tá? São ângulos menor ou maior que 90, tá bom? Temos também agora os losango. Losango é muito parecido com o quadrado, só que os ângulos do losango não é de 90 graus, tá? São quatro lados congruentes, os lados opostos são paralelos, como o quadrado. As diagonais são perpendiculares, tá? Mas os ângulos aqui não são de 90 graus. Estes ângulos, os opostos aqui, são congruentes, tá? Mas é de duas medidas diferentes. Esses dois aqui, ó, o de cima e o de baixo, são iguais, mas as medidas deles são diferentes das outras medidas dos outros dois, tá? Temos também o trapézio. O trapézio tem apenas um par de lado, vamos dizer, paralelo, só o lado de baixo e o lado de cima, tá? Esses dois aqui, ó, não são paralelos. Por quê? Porque se eu prolongar, eles vão cruzar. Então, eles não são considerados lados paralelos. Só um par de lados paralelos, tá? E o último é o paralelogramo. O paralelogramo é muito parecido com o retângulo, só que os ângulos não são de 90 graus, são ângulos diferentes, tá? Ou maior ou menor.
certo? Porque se for de 90, ele vai ser um retângulo. Então, eles são ângulos diferentes. Lembrando que os lados opostos são sempre congruentes e paralelos, tá? Olha, e tem duas diagonais também. Este ângulo aqui vai ser igual a este, esses ângulos sempre são congruentes, e assim como esses outros dois também são congruentes, tá? Somando 360 graus para todos eles. Nós podemos dizer que o quadrado é um retângulo, o quadrado é um losango, tá? Podemos dizer que um retângulo é um paralelogramo, porque todas as características do paralelogramo o retângulo tem, tá? Todas as características do losango o quadrado tem. Então, o quadrado é losango, o quadrado é retângulo, tá? O quadrado é um dos principais. Prosseguindo, agora nós temos a primeira atividade. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. No paralelogramo de vértices A, B, C, D, está ele aqui, o ângulo ABC mede 50 graus. Determine as medidas dos outros ângulos internos. Como eu acabei de falar para vocês, a soma tem que dar 360, tá? E os ângulos opostos são congruentes. O que são opostos? Tá um de frente para o outro, um é o contrário do outro. Se aqui eu tenho B do lado esquerdo embaixo, o oposto é do lado direito em cima, que é esse aqui, ó, tá? Então, este ângulo aqui, com certeza, é de 50 graus. Um deles, tá? Vocês vão determinar todos. Então, o ângulo A e o ângulo C também são iguais, mas não são iguais a 50. Então, como que a gente vai fazer? Vamos colocar um ângulo X aqui, um ângulo X aqui, e pensa junto comigo. Se todos têm 360, quanto vai ser cada X? Monta a equação aí e resolve. Eu não vou fazer, tá? Depois eu passo a correção. Questão número 2, um losango é um quadrilátero que possui os 4 lados congruentes e um quadrado é um quadrilátero que possui os 4 ângulos internos congruentes e os 4 lados congruentes. Todo quadrado é um losango, tá? Tinha acabado de falar para vocês, ó, todo quadrado é um losango e todo losango é um paralelogramo. Sabendo que em todo quadrado ou losango, as diagonais são perpendiculares e são bissetrizes dos ângulos opostos, calcule o valor de cada ângulo x, y e z em cada caso. Pessoal, vamos concentrar no seguinte. Todo quadrado tem um ângulo aqui de 90 graus. As diagonais são bissetrizes por quê? Porque essa diagonal vai dividir esse ângulo em 2 ângulos iguais. Ó, a bissetriz, se era 90, vai ficar 45 de cada lado, tá? Isso vai acontecer em todos os quadrados. Já no losango, o ângulo não é de 90, mas a bissetriz faz a mesma coisa, quer dizer, ela divide o ângulo em 2 ângulos congruentes. Portanto, se aqui é 36, com certeza esse x também vai ser 36, tá? Então, essa é a função das diagonais nos quadrados e nos losangos, só para essas duas figuras que podemos colocar que a bissetriz divide o ângulo em 2 ângulos iguais. Então, quais são as medidas? Veja bem, aqui é o cruzamento, então no cruzamento vai ser igual a 90 graus, tá? X vai ser 90. E quanto vai ser o y? O y é a metade do ângulo reto, tá? Aqui é a mesma coisa, 3x vai ser igual a quanto? Bom, se o quadrado tinha 90 graus cada ângulo e a bissetriz dividiu em 2 iguais, esses 3x aqui vale 45 graus. Então, cada x é igual a... O mesmo vai acontecer aqui. Esses 2y mais 15 vai ser igual a 45 graus, que é a metade de 90. Aí vocês vão fazer a equação, tá? Resolver aí no caderno, pôr lá no formulário e mandar a resposta para mim. Losango, a mesma coisa, já mostrei que x aqui vale exatamente 36. O mesmo vai acontecer aqui no y, só que esse y é a medida todinha, tá? Esse y aqui não é só a metade, é todo o ângulo, então é igual aqui a soma
de 36 mais x. E z vai ser o que falta para chegar em 180 graus, porque dois ângulos consecutivos são suplementares, tá? Lógico que poderá dizer que z mais y vai ser igual a 180, porque o outro z que está daqui, mais a outra medida de cima também é 180. E logo, 180 mais 180, 360, que é o total. O próximo, nós temos aqui essa medida, tá? Que é a metade, é um losango, ó. Essa medida é a metade desse ângulo, mas esse ângulo não é 90, nós não podemos garantir. Mas eu sei que é a metade. É exatamente igual a essa. Então, como que a gente faz? A gente monta uma igualdade. Coloca 3x menos 4 é igual a 2x mais 11. É só resolver essa equação que nós encontramos o valor de x, tá? E a última aqui, nós temos um losango. Esse ângulo é 70, portanto, o x vai ser 70 também, porque aqui a bissetriz divide ao meio e esses dois são congruentes, tá? Se aqui é 70, o lado de baixo aqui, ó, é 70 também. Então, logo, este ângulo vale 140 graus. Não é isso? Então, quanto vai ser o ângulo y? Olha, este ângulo mais esse corresponde à metade de 360, que é 180. Então, se eu tenho 140 para chegar em 180, faltam 40 graus. Y é a metade desses 40 graus, tá? E aqui nós temos o ângulo Z, que é o ponto onde está o cruzamento das duas bissetrizes, que é perpendicular. Então, o ângulo de... Não vou falar, vocês vão anotar aí. E para terminar, na última parte, nós temos aqui quais são as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero que são expressas por... Bom, se temos aqui as 4 medidas, basta eu somar e colocar igual a 360, tá? Agora resolve, tá? Acha o valor de x aqui, que daí vocês vão encontrar... fazendo aqui a equação. Depois, já que pediu a medida dos ângulos internos, o x mais 25 é a medida do primeiro ângulo. 3 vezes o x é a medida do segundo ângulo. X mais 20 é a medida do terceiro ângulo. E 2 vezes o x mais 35 é a medida do quarto ângulo. Então, depois de achar o x, deve substituir e calcular separadamente cada ângulo, tá? Na última, calcule o valor de x. Esse é mais fácil, só o x. Então, é só somar todos e colocar igual a 360 graus. Achou o x, já está feito. E o último também. 90, 90, 2x mais 30... mais x, tudo isso é igual a 360 graus. Meninos, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Qualquer coisa estou à disposição, podem me chamar, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima aula.